Manda boa, atletas! Começa mais um Brasil Atlético Podcast voltado inteiramente para a sua saúde mental e física, não por parte deste megero apresentador, obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje nós teremos a honra de receber professor Marcos Júnior. Ele é professor bacharelado, ele é licenciado em Educação Física, tá? Ele também atua como personal trainer, consultoria online, avaliação física, palestrante e sim, CEO da Brasil Atlético. Hoje nós temos um nome de peso aqui. Então vamos aproveitar, colegas, estudantes de educação física, como também as pessoas que têm dúvida se entram ou não na academia, alunos, enfim. Hoje é um dia muito especial e nós já recebemos o professor aqui. Marcos, E aí, tá me ouvindo? tô ouvindo. A imagem tá chiando aqui, mas ouvindo a Certo. gente tá. Fala, meu irmãozinho. Beleza? Tenta trocar a câmera aí e de volta, porque Beleza. a imagem tá. Agora Oi, sim, agora sim, boa tarde. Como é boa que tarde. estamos? É o seguinte, a galera que tá aí entrando aí, que tava esperando por hoje, tá? O tema é responsabilidade e organização de um líder para a equipe técnica dentro da academia. Então, assim, hoje é um dia muito especial, hein? Por quê? A galera da educação física aí, ó, muitos estagiários com dúvidas, pessoas que vão entrar para essa carreira com dúvida, alunos, como também personagens, como também pessoas que pensam em entrar na academia, estão com muitas dúvidas. E hoje chegou o dia de nós esclarecermos um pouco dessas dúvidas, tá, galera? Muito obrigado pela participação de todos. Nós também pedimos respeito à visão e profissional, tá, do convidado. E é o seguinte, estamos aqui com as perguntas selecionadas, mas antes vamos dar aquela pincelada básica, tá? Além de tudo que a gente falou, Marcos, eu queria saber uma coisa. Qual é a tua visão sobre ser líder dentro de um ambiente de academia? Sobre a responsabilidade de liderança, de poder coordenar uma equipe, de poder monitorar uma equipe, de poder monitorar pessoas que estão aprendendo e se desenvolvendo na área. Como é a tua visão sobre tudo isso? Boa tarde, galera. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, antes de começar, quero agradecer aqui o convite do Gabriel, né? Me sinto lisonjeado em estar participando de um programa que já teve como convidado pessoas do alto escalão da educação física, né? E sem contar a galera que ainda vem por aí, né? Vem uma Vem uma galera galera de por aí. peso e tá participando desse programa hoje. É sem sombra de dúvida uma grande honra. É uma honra para E nós. vamos lá. E agradecer também o convite para participar da equipe, né? Também me senti extremamente honrado. É um projeto que eu estou acreditando muito, que eu estou abraçando com toda a força possível e empenho para trazer conteúdo legal, conteúdo relevante para a educação física, né? E E vamos vamos embora. alcançar grandes voos. Vamos alcançar grandes voos. É um prazer, meu irmão. Tê-lo no projeto, tê-lo também aqui como convidado. E a galera quer saber muito. A galera quer saber muito. Qual é a visão de um líder? Como é para ser líder? Como é que eu chego nesse patamar? Ah, e agora que eu cheguei, o que é que eu faço? Vou ingressar na educação física, almejo grandes voos, o passo a passo. Muitas dúvidas sobre isso. Mas eu queria que tu compartilhasse um pouquinho da tua visão sobre ser líder dentro do espaço de uma academia, sobre coordenar uma equipe, sobre essa visão de poder monitorar um cargo de liderança sobre outros profissionais da nossa área. Perfeito. Então, o cargo de responsável técnico, né? A, a responsabilidade técnica de uma academia é de extrema importância. É um cargo que eu posso dizer que é praticamente a alma da academia. E não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Imagine você ser responsável por tudo que acontece de maneira tecnicamente dentro da academia, ter que fazer o papel de gestão, né? Gerir conflitos, muitas vezes conflitos, gerir dificuldades. Isso tudo é algo muito complexo e
exige bastante, muita responsabilidade do profissional, né? E não é fácil. Você precisa, antes de mais nada, ter o perfil para esse cargo, né? Ter um perfil de liderança e ter que lidar com essas situações. Pode lhe deixar numa posição não muito confortável, não é todo mundo que consegue gerenciar crises, e a questão da responsabilidade no que diz respeito à questão da academia propriamente dita. E é uma profissão, é um cargo ainda meio que subvalorizado pelo, pelos gestores, pelos empresários. Infelizmente, a gente ainda existe meio que a profissão é meio que quem está no cargo muitas vezes é colocado para fazer o papel legal e não de fato e de direito. A gente acaba não tendo tantos meios, tantos subsídios para de fato implementar um perfil de liderança, um trabalho de liderança bem elaborado. E isso acaba muitas vezes fazendo com que a pessoa fuja da liderança técnica. A gente pode perceber que a gente não vê muitos profissionais de educação física frente de gerência de academia, por exemplo. Tiveram algumas perguntas a esse respeito, e é muito difícil encontrar um profissional de educação física como gerente de uma empresa, e os responsáveis técnicos têm essa dificuldade, né, dessa meio que subvalorização da profissão e da função propriamente dito. E às vezes a gente também pode observar que, exemplo, pessoas que estão ali, né, no alto patamar, em cargos elevados, não têm às vezes a visão em que o profissional que respira o ambiente, que sabe como coordenar, orientar, não é, programar aquilo, que seria exemplo com uma visão melhor para estar naquele cargo, para conseguir alavancar ainda mais o cargo, a empresa e toda a responsabilidade, né? Então a gente também vê que às vezes falta só a oportunidade, né? A gente também pode ver isso. É uma função que exige muita renúncia, né? Quando você chega à liderança técnica, primeiro, antes de tudo, você tem que chegar ali sem muita vaidade, né? Acredito que para você chegar até ali, você trilhou um caminho que em algum momento você já teve em evidência na academia, e naquele momento você passa a ser um coadjuvante. Você vai fazer a escada para que os outros comecem a sobressair, que futuramente possam ocupar o seu lugar. Mas é você, de repente, renunciar de um final de semana e promover um curso, né, para o corpo técnico da academia. É você estar inteirado de tudo que acontece na academia. Você precisa estar presencial, você precisa estar na academia, vendo o que é que está acontecendo. E, como eu já falei, fazendo o gerenciamento de pequenas crises, de algumas coisas que fogem um pouco da normalidade. E assim, exemplo, eu tenho a experiência, eu vi profissionais subindo a altos cargos da nossa área, mas infelizmente esses profissionais, mesmo naqueles cargos, eles são desvalorizados do que pessoas que são postas naquele cargo. Exemplo, porque acha que subiram o cargo até lá, podem exigir que elas cumpram a função antiga com a nova. Ao meu olhar, isso seria uma certa desvalorização, porque quando você está em cada cargo, você tem cada função específica e toma seu tempo, toma muita, como você falou, muita dedicação. Às vezes você abdica de muita coisa para estar ali, mas as pessoas que promovem, que dão essa oportunidade, eles na verdade às vezes não enxergam que aquele profissional está totalmente dedicado ali, mas elas querem que você faça uma função com outra função. Então também meio que há uma certa desvalorização, né, com os profissionais da nossa área que atingem altos patamares, né? Infelizmente. Eu enxergo essa desvalorização de um modo mais macro, sabe? Não é especificamente no cargo de responsável técnico, do RT, né? Essa desvalorização ela vai desde o estágio até o responsável técnico e até mesmo a questão do personal trainer. Infelizmente, a profissão da gente ela ainda engatinha um pouco, é uma profissão que não é tão antiga. E a gente precisa se posicionar, né? Nos posicionar
enquanto profissionais de saúde, promoção de saúde, a gente é profissional de saúde, tá? Então a gente tem que se portar como tal. E aí isso passa por uma valorização. Quando a gente se porta dessa maneira, a gente está valorizando a nossa profissão. E aí, entrando na questão do profissional, do responsável técnico, essa valorização ela acontece de maneira bem forte e a gente consegue perceber e muito claramente quando a gente vai até para a questão do financeiro mesmo. A maioria das pessoas até vão se impressionar com o que eu vou falar, mas o responsável técnico de uma academia, ele não tem um salário diferenciado. Na maioria das academias, o responsável técnico ele recebe tão somente uma bonificação. E a bonificação, se eu for falar para vocês o valor de que normalmente acontece por aí, é realmente algo que é algo constrangedor, né? E assim, quando a gente leva em consideração também até as outras profissões do quadro técnico da academia, por exemplo, existem vários casos em que o profissional de educação física ele vai receber, vai ser, às vezes vai ser até mesmo o menor salário da academia. E eu falo isso comparando com o pessoal o pessoal de vendas, o pessoal de apoio. E assim, é bom deixar bem claro, eu não estou desvalorizando nenhuma profissão. Todas as profissões têm o seu valor. Tem uma maior consideração. É uma profissão que, sem ela, a academia não funciona. O pessoal do apoio, por exemplo. Como é que você vai usar um maquinário que está sujo? Como é que você vai utilizar um banheiro que está sujo, por exemplo? Tenho o maior respeito do mundo, mas eu também tenho respeito à minha profissão. A gente trabalha pra caramba, a gente rala pra caramba na faculdade, são no mínimo 4 anos, e agora tem faculdade que tá chegando a 5 anos, e para quando a gente se formar, a gente não ter os mesmos direitos das pessoas que estão dentro da academia com a gente. Tem essa pequena diferenciação. Por exemplo, tem academia que não fornece o vale transporte do trabalhador, a pessoa tem que tirar do próprio salário. Vale refeição, plano de saúde. É pouquíssimas as academias que vão fornecer isso para a gente. Então, assim, a desvalorização ela é real e a gente precisa de um pouco mais de união para a gente lutar um pouco contra essa desigualdade. E também fora que, exemplo, como eu vi citando, que eu até vou passar para a galera um pouco mais dessa questão da visão que eu tive, mas assim, pincelando, aproveitando o assunto, eu tive aí a oportunidade, né, de exercer um cargo de coordenação, mas na verdade era um cargo de coordenação onde entrava o cargo de RT, professor do horário e ao mesmo tempo até uma certa função dos outros setores. Então assim, não é realmente em prol da função, entende? Realmente há uma desvalorização até da nossa classe profissional que chega nesse patamar e, infelizmente, mesmo chegando nesse patamar, o profissional, o empresário que nos leva a esse cargo, né, a essa promoção, ele, infelizmente, mesmo assim desvaloriza. Do que colocar uma pessoa contratada que tem um currículo que seria próprio para aquela função e aí não teria toda essa desvalorização. Infelizmente, são coisas que acontecem, que ocorrem na nossa área. Por exemplo, colegas meus que eu me formei, gente, faz um certo tempo. Colegas meus que ainda fazem questão de reprovar no 7º período, no 8º período, porque eles me disseram que preferem ser estagiário Essa é uma realidade difícil de encarar. do que ser professor formado. E quando eles atingem 2 anos de contrato com aquela academia, eles vão para outra unidade, vão para outra empresa, outra academia, mas querem passar mais 2 anos de vínculo ali como estagiário, preferem ser estagiário do que se formar. Então, assim, é uma realidade muito cruel, tá? É uma realidade muito cruel. E a resposta das perguntas vão deixar vocês de boca aberta. Sério mesmo, com conteúdo, com o que a gente está abordando aqui. Essa questão ela vai ser bem abordada na resposta das perguntas, mas é de fato, o responsável técnico ele acaba acumulando função e isso acaba sobrecarregando bastante ele. Eu falei que o responsável técnico ele precisa estar presente, mas isso não significa dizer que ele precisa dar o expediente diário de sala, até porque a gente tem funções que a gente não consegue fazer enquanto a gente está em sala. Por exemplo, acompanhar
audiência de ginástica, acompanhar audiência de musculação, fazer plano de ação, pauta de reunião, dar feedback e tem muitas coisas que a gente vai resolver externo. Então, assim, acumular função é algo muito complicado. E isso é a realidade de todo responsável técnico. E a galera, por muitas vezes, não sabe, né, o quanto que existe de responsabilidade. Como você citou, apenas uma bonificação que é paga, né? Realmente tem uma certa desvalorização aí. E também que, às vezes, estão te cobrando funções e não vê aquilo que você tem de demanda para dar conta, né? Exatamente. Porque muitas vezes não sobra tempo. Exemplo, uma coisa que eu vejo muito de cara, que as academias querem que o profissional faça serviço extracampo, fora do horário. Isso daí é ridículo, cara. Olha, fora do horário eu tenho uma vida. Eu sou profissional, às vezes trabalhando para mim mesmo, às vezes trabalhando em outras questões. E aí é exigido isso. Não é pedido, é exigido, certo? Vocês também têm que ter essa visão. É exigido isso, não é isso, Marco? Às vezes o profissional é exigido fora do horário, né? Perfeito, perfeito. Isso acontece muito. Por exemplo, a grande maioria das academias, elas não destinam um horário para que o profissional ele faça a prescrição de treino. E por vários anos eu acabava levando o trabalho para casa e aí final de semana eu estava fazendo treino, quando eu não deveria. O meu horário de trabalho, o horário de trabalho de todo mundo é muito bem estabelecido. A maioria das academias praticam 6 horas, outras praticam 4 horas. Então, enquanto eu estou ali, eu estou disponível para a academia. Sair dali, eu não tenho que estar fazendo uma função que eu deveria ter um horário dentro do meu horário de trabalho para fazê-la, né? E assim, está falando do responsável técnico, mas a gente pode estender isso a professor, a estagiário. A gente acaba tendo muitas funções dentro da academia. As pessoas não têm noção dos bastidores de uma academia. Mas, por exemplo, não é simplesmente supervisionar exercício. A gente tem que prescrever treino, a gente tem que gerenciar uma carteira, ver quem é que está vindo, quem é que não está indo. A gente precisa também, em algumas academias, estão vindo com a demanda agora de desafio de semana. Isso várias redes já estão trabalhando com esse tipo de campanha, né, em prol de promover uma maior interação, uma maior audiência da musculação. E a gente tem essa função também, e aí isso acaba sobrecarregando o profissional. Então, essa questão de várias funções ela é bem complicada. E também uma coisa que eu queria que a galera visse é o seguinte. Esse tema aborda uma coisa muito interessante, que eu já recebi várias perguntas disso. Primeiro, profissional da educação física e da saúde? É sim, galera. Essa pergunta eu recebo muito. E a segunda, eu quero tirar de vocês um pouco da visão que o profissional da educação física, na sala de musculação, não é só prescrever treino, tá? É muito além do que somente prescrever um treino, certo? Então hoje nós vamos abordar tudo isso, tá? Então assim, a gente deu uma pincelada rápida para a galera, né? Deu uma visão macro aí do que acontece, tá? E nós podemos agora partir para as perguntas, né? De fato, Perfeito. o público, muito obrigado mais uma vez pela participação. O público mandou muita pergunta show. De verdade, foram perguntas maravilhosas. E aqui a gente vai responder um pouquinho para vocês, tá? Seguinte. Primeiro a gente vai começar com a pergunta do corpo técnico. Professor, qual é o papel do RT na academia? Perfeito. É uma ótima pergunta para iniciar, né, a sequência. Vamos lá. Eu diria que o responsável técnico ele tem alguns papéis. Eu posso definir ele praticamente em três. Na verdade, em dois, e aí eu vou colocar uma subdivisão dentro de um deles. Antes de mais nada, o papel do responsável técnico diz respeito à questão legal da coisa, né? Toda academia, ela precisa de um responsável técnico, certo?
toda academia ela vai ter um responsável técnico, e esse responsável técnico ele fica vinculado ao CREF, que é o nosso conselho regional, né? Então, ele vai estar ali justamente para fazer cumprir as leis, as determinações do CONFEF junto com o CREF. E assim, na academia ela responde a alguns órgãos. A maioria das pessoas não sabem, mas assim, a academia ela tem toda uma complexidade e ela tem toda uma responsabilidade para com a sociedade. Então a gente responde ao CREF, ao CONFEF, ao CREF, a gente responde as normas e tem que estar em alinhamento o, as normas de segurança do Corpo de Bombeiros, por exemplo, e a gente recebe inspeção do Corpo de Bombeiros. A gente tem que estar em alinhamento com o Conselho Tutelar, por exemplo, que é quem normatiza e quem supervisiona, quem está ali com relação aos menores que estão dentro da academia. Todo aluno menor ele vai precisar de uma documentação específica, praticar atividade física, e essa documentação é uma documentação diferente dos outros praticantes, né? A gente responde também ao PROCON. Então, a maioria das pessoas não sabe, inclusive teve uma situação muito embaraçosa, uma das academias que eu trabalhei, recebeu uma multa de valor elevado, não me lembro exatamente o valor, mas acima de R$ 5.000, pelo simples motivo de que toda a máquina na academia ela precisa ter indicação do grupamento muscular e o que ele realiza ali, né? Tem que ter alguma explicação técnica para que a pessoa tenha a mínima noção daquilo ali. E aí chegaram na academia, não tinha, e aí notificaram e emitiram essa multa. Enfim. Então a gente responde alguns órgãos e a gente precisa estar em alinhamento com isso aí. Então é dever do responsável técnico fazer com que tudo isso esteja em alinhamento, que esteja tudo ok. Certo? É importante dizer que, como toda academia precisa de um responsável técnico, eu já disse, né, ele fica vinculado ao CREF, e ele pode ser vinculado até a duas academias. E ele não precisa estar em horário integral. Quando ele vai lá no CREF e ele vai se vincular como responsável técnico daquela academia, ele vai informar em quais horários ele vai estar lá. E aí na ficha tem lá especificando manhã, tarde ou noite. E ele preenche, ele tem que estar no mínimo 2 vezes por semana, salvo engano, posso ser que eu esteja enganado. E ele vai especificar lá junto ao CREF, no caso, podendo ter no máximo duas academias como sob a sua tutela, né? É de responsabilidade desse profissional verificar a segurança dos equipamentos, verificar também outro órgão que eu acabei esquecendo de mencionar, é a vigilância sanitária, que eu acho que de todos os órgãos, eu acho que é o que mais bate forte. Até mesmo a gente recebe até mais vezes do que o CREF, por incrível que pareça. Pelo menos a minha experiência demonstrou isso, né? E aí o responsável técnico, ele precisa manter a academia de forma segura, né? E aí ele vai verificar com relação a maquinário, com relação à pauta de reunião, toda essa questão. Esse é um dos papéis do responsável técnico. O outro papel, eu costumo dizer que é um papel moral. O responsável técnico ele tem que ser um espelho para a academia. Ele tem que ter uma postura diferenciada, né? Afinal de contas, ele é quem vai gerir uma equipe. Inclusive, ele é o braço direito da gestão maior, né? Da gerência da academia, sem sombra de dúvida, do braço direito. É ele quem vai fazer essa ponte, esse intermédio entre gerente e profissional, professor. Ele está à frente tanto da musculação quanto da ginástica. Então, evento de ginástica, evento de musculação, ele vai estar à frente disso aí. É ele quem vai preparar feedback, é ele que vai tentar unir a equipe e junto a um só propósito, né? E talvez seja uma das tarefas mais difíceis para ele, né? E aí dentro dessa questão da moralidade, da questão moral da coisa,
que a pessoa tem que estar muito imbuída pela causa para poder desempenhar muito bem, e a questão de você vivenciar de fato a função, e aquela questão que eu falei, que a gente falou de repente renunciar um final de semana e marcar uma reunião, promover curso, e uma das coisas que eu mais me orgulho durante a minha meu pequeno período de gestão foi ter sido o único responsável técnico que promoveu. Era uma coisa que eu queria abranger, mas infelizmente eu não consegui, mas foi muito legal, um curso que foi promovido, que os próprios professores ministraram, enfim. E aí dentro dessa função, eu acredito que ele tem uma função importantíssima no que diz respeito à formação do estagiário. Eu acho que até com um olhar de acolhimento com o estagiário, porque é ele quem vai fazer cumprir o papel formador da instituição para com o estagiário, né? Vale lembrar que o estagiário ele não é um CLT, ele não é um profissional regido pela CLT. Ele tem um contrato, e existem leis específicas para o estagiário, né, e cabe ao responsável técnico fazer valer essa questão. Então, eu acredito que esses são os grandes papéis do responsável técnico, dentre vários outros, né? Dentre vários Mas outros. os mais importantes talvez sejam esses. Sim, sim, concordo. E outra coisa, a galera até tá mandando aqui, ó, na caixinha de pergunta, falando assim. Foi até a Débora, mandou, ó, que esse é o papel do responsável técnico. Imagina do coordenador, do gerente, do dono, etc. Sim. Como você vê, cada função tem aí em específico várias pautas a resolver. Então você vê o tamanho, a demanda de fato que o responsável técnico, por exemplo, como o Marcos Destenchou, tem a resolver, e depois vocês vão saber o tamanho de desvalorização que esse profissional tem diante de tudo isso, tá? Então é assim, é uma coisa, para quem é da área e está escutando isso, é uma coisa de verdade chocante mesmo. É chocante, de fato é chocante. E é o seguinte, professor, seguindo o assunto do RT, o responsável técnico da academia, qual é o maior desafio do RT enquanto líder de uma equipe? Você poderia dizer qual seriam os maiores desafios, né, de um RT? Então, falar em um desafio é complicado. São muitos desafios, né? A gente podia passar o programa falando sobre os desafios do RT. Eu podia falar que é justamente essa questão dessa subvalorização, da falta do poder que é dado ao responsável técnico, de as pessoas meio que subjugar essa profissão e ter um profissional meramente por obrigação. Eu podia falar com relação ao investimento, de um modo geral, da falta de investimento, né, às vezes até em infraestrutura. Se a gente for por aí pelas academias, até mesmo as de rede, mas se for para de bairro, não vamos nem mencionar, mas as academias de rede mesmo, o equipamento muitas vezes é defasado e é precário, a questão de climatização, enfim. Mas acredito que o maior de todos os desafios é justamente a pessoa conseguir fazer com que a equipe esteja unida, fazer essa equipe andar com ele. Esse, com certeza, é o maior dos desafios. Porque com a equipe unida, pelo menos uma visão minha, com a equipe unida, a gente consegue criar um ambiente de trabalho legal, e com a união a gente consegue meio que transpor esses obstáculos. Tendo uma equipe que jogue junto, que tenha um clima legal, a gente consegue fazer com que essas dificuldades elas se tornem mais fáceis de lidar, certo? Eu acho que é por aí. Perfeito, concordo totalmente. O que me veio à mente foi o seguinte, pela minha pequena experiência, enquanto estagiário, o coordenador, ele é o que vai estruturar, obviamente coordenar, estruturar a equipe e principalmente ele vai trazer uma metodologia de trabalho. E o responsável técnico vai estruturar uma padronização daquela metodologia. Então, assim, vocês estão vendo as estruturas de cargos. O que é que acontece? É muito difícil unir uma equipe
Seres humanos pensando totalmente diferente em colocar uma setorização, uma padronização de uma metodologia em específico, quando você pode discordar um pouco ou totalmente. Então, assim, é muito difícil correlacionar tudo isso. Então, se você consegue unir a equipe pela padronização e seguindo as estruturas, dá show de bola. É algo que se encaixa perfeito ali para alinhar o grupo, né? Para poder trazer qualidade em tudo, atendimento, prescrição de treino, em como você lida com o aluno e etc. É isso. Acredito também que é isso. Isso é uma dificuldade muito grande. Você falou em metodologia. A gente sabe que na ciência, principalmente no que diz respeito à saúde, é muito difícil existir consensos. Mas eu acredito muito fortemente que a gente precisa andar no mesmo direcionamento. É muito complicado para um aluno que chega na academia e vai de manhã, encontra um professor que tem uma linha de pensamento, é, direciona a metodologia de treino de um jeito, e aí chega à noite por uma eventual mudança de horário. É bem comum que a pessoa flutue nos horários. E aí encontra o professor que tem a metodologia totalmente diferente. Às vezes o aluno chega novato, aí chega um dia e no outro dia vai em outro horário e encontra outro professor. Imagine só. Entrando um pouquinho mais na parte técnica da coisa, a gente quase que de conhecimento universal a questão do treino de adaptação. Imagine se você encontra um cara que trabalha nessa metodologia, alguém que foge muito da curva porque de maneira negativa e inventa de fazer um treino unificado. A gente vai colocar aquele indivíduo numa possível dor de início tardia, e aí isso não é legal. Enfim, é muito importante a gente conseguir implementar uma metodologia de trabalho. E isso é muito complicado, a gente sabe disso. Dentro da academia é muito difícil a gente conseguir fazer com que a equipe toda se dialogue no mesmo idioma, né? Perfeito. E o pior assim, né? Quando pela estrutura de cargos, aquele mesmo cargo que diverge a opinião e todos os profissionais que exercem aquele cargo divergem também da opinião. Quando há essa total divergência, fica difícil essa estruturação. Então é algo realmente muito, muito difícil. Eu acho que quando chega a esse nível, você chega a ter um padrão quase de excelência, né? Aí vai depender de cada profissional, mas quando você tem essa metodologia padronizada, você tem pelo menos esse controle de qualidade. Então é algo que até eu sinto que realmente falta muitas vezes, é esse controle de qualidade. Realmente é algo que os alunos merecem mais, né? É a parte onde os alunos merecem mais. Então, assim, seguindo, né, nas nossas perguntas, e a galera também agora vai ter uma visão, tá? A galera vai ter uma visão um pouco mais técnica, tá? Mas eu acho interessante, não só para os colegas, mas também para o público em geral, poder ter essa visão, poder saber um pouco mais sobre isso. Que é o seguinte, professor, frente à responsabilidade e organização da visão de um líder para fazer a academia funcionar e ter respaldo favorável sobre esse serviço prestado. Quais os maiores erros que se deve corrigir de imediato em relação aos estagiários? Então chegamos ali nos cargos estruturais. Sim, agora a galera vai tirar uma dúvida, que a galera às vezes olha, não sabe muito bem ali o que acontece ali por detrás das câmeras, né? Então agora é a hora da galera saber um pouco mais. Perfeito, a pergunta é muito interessante. Acredito que tem um público muito grande de estudantes, né? Uma galera que ainda não, possivelmente ainda não entrou em academia, e é muito importante a gente tratar desse tema. Eu acredito, eu tive muitos estagiários durante a minha vida dentro de academia, como professor de sala, como a gente fala, e até antes de virar responsável técnico. E eu observei muito, talvez o que a gente precisa corrigir de imediato, e é a situação mais recorrente, que às vezes a pessoa chega, vem da faculdade e vem com aquele ímpeto, aquele entusiasmo de, não, vou mudar a educação física. E eu me coloco um pouco nessa situação em algum momento lá atrás. Quando eu desci para a sala, caramba, eu vou mudar a educação física, eu vou...
esculachar aqui e tal, e assim, um pouco de inexperiência e um pouco do sangue novo mesmo, né? Da pessoa estar com sangue nos olhos para realmente desenvolver aquela função. E a gente precisa aproveitar esse ímpeto todo. Só que a gente precisa também tentar fazer com que ele perceba que existe uma hierarquia ali dentro. Ele precisa, por exemplo, respeitar o professor que ali está, que por mais que possa ser que ele não comungue da mesma abordagem, da mesma linha de raciocínio, ele é a autoridade da sala e ele precisa se curvar a essa hierarquia, né? Então fazer com que eles consigam dialogar bem, consigam desenvolver a tarefa em conjunto é um dos fatores que a gente precisa corrigir. E uma coisa que é primordial, essencial, é a questão a questão comportamental. A educação física ela já tem meio que um estigma, já tem meio que as pessoas já têm um olhar meio que o profissional de educação física ele é aquele cara que vai só treinar, a academia, a faculdade as modalidades esportivas e pouca gente sabe o tanto que a gente estuda a fisiologia, bioquímica, biomecânica, cinesiologia, anatomia, enfim. E a gente precisa pensar bastante, ter um olhar muito voltado para o comportamental. Eu sempre, nas seleções que eu fazia e quando eu recebia o estagiário, eu conversava muito a respeito dessa questão, a questão técnica, a questão comportamental. E eu não sei se você vai lembrar, para a galera que não sabe, Gabriel foi meu estagiário, talvez, muito provavelmente, eles tenham tido essa conversa, e eu dizia sempre à maioria deles, pessoal, a questão técnica, ela, ela é algo que talvez um erro na questão técnica ele passe desapercebido. Isso não significa dizer que a gente não vai olhar ou vai relaxar com relação à parte técnica da coisa, muito pelo contrário. A gente vai tentar sempre ser assertivo. Porém, contudo, entretanto, todavia, o comportamental é muito fácil da gente perceber um erro comportamental. Qualquer coisa a gente consegue perceber que a pessoa não tem um comportamento que condiz com o ambiente de academia, que por mais que seja um ambiente descontraído, a gente precisa ter um respeito. Então, essas são as principais questões que devem ser trabalhadas com o estagiário, né? Dentro daquele papel que eu já falei, já abordei, da responsabilidade da academia na formação desse profissional. Perfeito. E muitas vezes também quando a gente não vê que tem um padrão, né? Como a gente citou, a metodologia, quando não é passado, de fato, atrapalha um pouco o entendimento e a gente também começa, até para a galera que quer iniciar a educação física, serve como base o que a gente está falando aqui. Para você chegar ali no sapatinho, se orientar, não chegar mostrando tudo aquilo que você tem de ideias. Calma, tem uma hierarquia, converse, debata, veja ali se vale, se não vale. Exemplo, no meu tempo de estagiário, cara, eu era, assim, muito dedicado, mas em compensação também eu era muito brincalhão. Eu adorava brincar, era muito disperso, adorava brincar. Alguns alunos gostavam, outros não, existiam algumas reclamações, outras não. Então, assim, vocês têm que ver que, por muitas vezes até eu fui disperso quando o aluno não podia perder ali o olhar profissional que eu deveria ter naquele momento. Então, assim, para a galera às vezes que faz mais piada, gosta de fazer rir, gosta sempre de alegrar o ambiente, saiba dosar as coisas, entendeu? Eu passei por muito tempo sem saber dosar, entendeu? Então, realmente isso é uma coisa que entra aí. Para a galera que ainda não está em ambiente de academia, que ainda não começou o estágio, ou que vai como aluno, antes de mais nada é totalmente diferente, tá? Você como aluno não tem nada a ver com você como estagiário, é o primeiro degrau da escalada. E assim, uma coisa que eu sempre utilizei é você sentir o aluno, você utilizar de uma técnica de espelhamento. Você vai perceber qual aluno. É muito simples, é muito fácil você perceber quem é que vai brincar, quem é que vai gostar de brincadeira e quem não vai. Então a gente só faz esse tipo de conduta, só tem esse tipo de conduta quando a gente percebe que ganhou essa intimidade, né? A gente tenta ver o que é mais introspectivo, o que é mais extrovertido, e a gente vai dialogando
com cada indivíduo de acordo com o seu temperamento, né? E assim, não é fácil lidar com o público. A gente recebe o público mais variado possível, de, com o humor mais variado possível também. Muitas vezes a pessoa vai de manhã cedo, não acordou bem, e às vezes vai descontar na gente. E a gente tem que ter muito jogo de cintura para lidar com essas situações. Então assim, para a galera ver, Marcos deu uma dica muito valiosa, é você primeiro conhecer o aluno, né? Infelizmente, eu só pude ter sido estagiário de Marcos, ter tido esses feedbacks um pouco depois do que eu já tinha passado, né, ali. Mas serviu como base, agora eu não recomendo vocês fazerem o mesmo que eu fiz. Façam melhor, né? Então vocês já estão escutando aqui a instrução de Marcos para quem vai, a galera que vai começar no estágio, a galera que vai começar aí a experimentar a parte prática. Poxa, vai devagarzinho, conhece o aluno, tem públicos diferentes, principalmente uma coisa também que eu deixo de dica, se eu puder ajudar. Galera, com os idosos, pelo amor de Deus, tenham paciência. O que eu vi de falta de paciência do estagiário com idosos é brincadeira. Entendeu? É muito. O que que acontece? É paciência, galera. Paciência, é um público diferenciado. Na verdade, a gente precisa estender os olhares dentro da academia, né? A gente sabe que a gente vai ter um público que a gente vai se identificar mais. E provavelmente muito por conta de uma questão de mesma faixa etária de idade, às vezes aquela galera que gosta do futebol, aquela galera que gosta do UFC, aquela galera que comunga do mesmo gosto, às vezes isso acontece dessa identificação e a gente partindo para um atendimento mais direcionado a essa galera. Mas a gente precisa estender os olhares, né? É um público que demanda maior atenção, inclusive acredito que a gente vai abordar mais na frente, tem pergunta a esse respeito. Demanda um pouco mais de atenção e a gente precisa ter um carinho especial com esse público, né? Até porque um dia todos nós vamos chegar a essa idade, se Deus quiser, né? E é complicado, a gente precisa ter esse olhar mais abrangente, o olhar mais um macro do que a gente individualizar essa atenção. Perfeito, perfeita colocação. E é isso mesmo, é um público que requer um pouquinho mais de atenção. E se a galera puder seguir um pouquinho das dicas que a gente está dando aqui, galera, vocês vão dar um salto na frente, tá? Um salto na frente. Seguinte, seguindo aqui com a visão do tema, nós chegamos agora na primeira pergunta do público. O que é que o público perguntou ao professor? O que é que o público tanto quer saber, né? Chegou a hora de quem fez a pergunta, sinta-se lisonjeado, tá? Porque você terá uma explicação. Você sairá daqui com suas dúvidas respondidas. É o seguinte, professor, se um estagiário não é capacitado para aquele atendimento, deve-se interromper imediatamente ou deve deixá-lo atender para adquirir experiência? Estagiário pode prescrever treinos? Uma dúvida recorrente, demais. Pergunta foi Demais. perfeita. Com relação ao despreparo da pessoa naquela situação. Eu acho que antes de mais nada a gente tem que agir de empatia com todo mundo. E a gente está trabalhando com público e eu, pessoa quanto responsável técnico, pessoa quanto professor, ele tem que entender que existe o cliente externo, que é o cliente propriamente dito, e o cliente interno da academia, que são os funcionários, certo? Beleza. Então, utilizar de empatia. Como é que eu gostaria que alguém me abordasse se eu não tivesse domínio daquilo que eu estou fazendo, certo? E tendo uma pessoa de lado que está todo momento avaliando o meu atendimento, certo? O que é que eu penso para essa situação? Se eu consigo intervir de tal maneira que ele consegue continuar o atendimento, eu só consigo dar uma dica, chegar ali assim, ó, devagarzinho, ó, é assim, não, assim não, assim é melhor, beleza. Eu vou lá, faço a intervenção, deixo ele continuar o atendimento. Se é uma coisa que eu percebo que ele não tem a menor noção do que está fazendo, perdão, a menor noção do que está fazendo, e não vai ser legal que ele continue aquele atendimento, eu vou de maneira bem sutil, de maneira delicada, e aí eu faço a intervenção,
Posso até dizer que tem alguém chamando ele em outro lugar e vou continuar o atendimento. Enfim, a gente consegue. A gente consegue fazer com que a gente consiga contornar as situações sem deixar um climão, sem deixar que o clima tenso, sem que a pessoa perceba que o cara ali ele não tinha domínio daquela situação para prosseguir com o atendimento. Então, essa é agir de empatia. E aí a segunda parte da pergunta com relação à prescrição de treino. Se estagiário pode prescrever treino, o estagiário não só pode prescrever treino, como ele deve prescrever treino. Só que é bastante importante prestar atenção no que eu vou falar agora, sobre a tutela, sobre a supervisão de um profissional, certo? A prescrição de treino ela é uma prerrogativa do profissional de educação física credenciado, certo? Médico não pode fazer prescrição de treino, fisioterapeuta não pode fazer prescrição de treino no que diz respeito à performance, e isso cabe único e exclusivamente ao profissional da educação física credenciado, certo? Então, a prescrição de treino do estagiário segue a mesma linha. Ele vai prescrever o treino e o profissional que está ali diretamente relacionado a ele, ele vai fazer a avaliação daquele treino e ele vai dar o ok ou não. Então, assim, o que acontece na maioria das academias? A grande maioria das academias hoje já trabalham com um aplicativo, né, de impressão daquelas fichinhas. E aí, normalmente, cada pessoa tem um perfil para prescrição de treino. E aí, normalmente, o perfil do estagiário, ele é um perfil em que ele vai fazer o treino e esse treino vai ficar pendente à aprovação. E aí eu vou chamar Gabriel a utilizar um pouco da memória dele. Eu acredito que ele vai lembrar bem que, normalmente, quando vinham com algum treino para eu autorizar, eu sempre dava uma olhada, via se tinha alguma coerência, se tinha coerência, se dava para ser autorizado ou não. Trabalhei com muita gente que simplesmente autorizava sem nem olhar e tal, mas eu sempre tinha esse trabalho de olhar, até porque é aí que a gente consegue cumprir com aquele papel de formador. Lembrando, o estagiário ele não sabe de tudo, o professor não sabe de tudo, a gente vai estudar a vida toda e não vai saber de tudo, mas cabe ao profissional dar o encaminhamento, né, conduzir aquele indivíduo para que ele consiga se formar e consiga seguir a sua vida profissional. Então, cabe ao profissional fazer essa supervisão. Inclusive, tem academias até que praticam o treino, autorizam que o estagiário ele dê a aula de personal, mas é uma aula de personal supervisionada. Vai ficar um profissional ali e que, ao chegada do CREF, por exemplo, ele vai se apresentar e vai dizer que está sob a supervisão, a aula está acontecendo sobre a tutela dele, sobre a supervisão dele, e isso pode acontecer sem problema nenhum. Então, assim, não só pode, como deve prescrever, tendo essa atenção aí com relação a um profissional legalizado tá observando e tá supervisionando isso aí. Então, essa é a minha visão com relação a essa pergunta. E outra coisa, ainda bem que você citou, porque Camila, tá? A Camila mandou duas perguntas na caixinha de pergunta. A primeira foi: e o estagiário que dá aula de personal supervisionado? O professor acabou de explicar e que muito obrigado, uma boa colocação. E a segunda pergunta é o seguinte: e o estagiário que dá consultoria online, ele também pode fazer esse procedimento sendo supervisionado por um profissional ou é contra o regulamento? Segue a mesma linha, né? Sobre a supervisão do profissional, a pessoa pode fazer a prescrição sem problema nenhum. A questão é a seguinte: será que essa pessoa está de fato sendo supervisionada? Aí essa é uma questão que é muito subjetiva e não vai ser possível. Não vai ser possível fiscalizar isso aí. A gente às vezes não consegue fiscalizar nem o presencial, mas aí cabe da consciência, né? Daquela pessoa de saber que está num processo de formação e que aquilo ali é algo que
caso seja comprovado, vai complicar a pessoa. É até bom assim informar um pouco a respeito da punição para o exercício legal da função por parte do estudante, já que a gente tem um público grande de estagiário. A punição vai desde de advertência até mesmo a exclusão do indivíduo do curso e pode vias legais, né? A gente pode ter pode ser instaurado o processo e tudo mais e a pessoa pode vir a ser presa. Isso tanto para estudante quanto qualquer outra pessoa que exerça ilegalmente a profissão, né? Então, as pessoas aí que estão fazendo uma prática ilegal, por favor, se conscientizem, como também é o seguinte, caso você tenha dúvida se aquele estagiário está sendo supervisionado, procure o local onde ele trabalha, a academia onde ele trabalha, o clube onde ele trabalha e tire dúvidas. Você pode tirar dúvidas, né? Você pode mandar uma mensagem, você pode ligar, você pode perguntar e você pode procurar saber. Ele realmente é autorizado a isso? Ele está sendo supervisionado a isso? Está tudo ok? Eu posso contratar esse serviço? Se você tem dúvidas se está tudo ok, procure saber. Mande uma mensagem, etc. E aí ele é obrigado também a identificar, tá? O local onde ele trabalha e quem supervisiona ele, tá? Isso daí é a obrigação dele também fazer isso, tá? Enquanto estagiário. Seguinte, a Camila Santos mandou. Muito esclarecedor. Parabéns, Marcos. Você é um excelente profissional. É isso Obrigado. mesmo. É isso mesmo. De alto gabarito, que a Brasil Atlético está com moral, tá? Tá com moral. Então, assim, a primeira pergunta do público respondida. Espero que quem perguntou esteja muito satisfeito, tá? Porque realmente foi muito esclarecedor. Seguindo, pensando na combinação dos fatores que movem todo o funcionamento estrutural de uma academia, de um clube, qual é a melhor forma de fazer essa estruturação para o mecanismo de engrenagem girar? Sim, uma pergunta muito boa em relação aí do que vai fazer as coisas irem melhorando, as coisas irem avançando. É uma ótima pergunta. A gente até meio que já deu uma pincelada a respeito. A academia, eu analiso a academia como uma instituição que ela não é de uma complexidade muito grande. Ela tem uma complexidade, mas ela não chega a ser uma organização como vários outros tipos de negócio que tem uma hierarquia, uma árvore de hierarquia bem complexa. Basicamente, normalmente as academias têm o seu proprietário, tem o seu gerente, tem a parte técnica, responsável técnico, professor, estagiário, e aí, numa outra ramificação, tem o pessoal de apoio, tem o pessoal de vendas, enfim. Eu acredito que para que a gente faça com que a coisa funcione bem e que seja de fato uma engrenagem, a gente precisa definir muito bem a função de cada indivíduo. Cada pessoa ela tem a sua função e é preciso que cada um siga aquela função. Porém, a gente não deve ficar engessado aquilo ali. Não vejo problema nenhum de, por exemplo, chega alguém na academia e o pessoal de vendas está atarantado, tá bombando as vendas e de repente eu chamo o estagiário, chamo o professor, apresenta a academia e às vezes até a oportunidade de você acaba fazendo uma venda para aquela pessoa, mas assim, não seja uma responsabilidade daquela pessoa vender, pelo amor de Deus. Então, às vezes, até pela questão da gente conhecer tecnicamente a coisa, fica até um pouco mais fácil para a gente vender aquilo ali, né? Não, você vai apresentar a academia sobre o olhar técnico da coisa. Não vejo problema nenhum, cansei de derramou água, sujou alguma coisa, o apoio, a academia é muito grande, às vezes o apoio está lá em cima, às vezes o apoio está de intervalo, e aí assim, não vejo problema nenhum da pessoa ir lá, limpar e tal, não sei o que, não tem problema nenhum. Mas estabelecer essa demanda de cada profissional é importante e fazer com que cada um, de fato, cumpra essa função, dar subsídios para que aquela pessoa exerça a sua função de maneira a contente, né? Eu falo isso de infraestrutura, falo isso de apoio para que a pessoa, de fato, consiga exercer aquilo ali. Eu acho que é basicamente isso. Então, para a galera
ter uma visão um pouco mais técnica, sabe, sobre a estruturação da academia, como faz aí cada função funcionar, né, de acordo com as outras, certo? Porque uma acompanha a outra, tá? É esse corpo técnico que a gente está falando. Então vocês tiveram aí uma explicação mais técnica de como isso acontece e eu espero também que tenha esclarecido a visão de todos vocês, como até eu também tiro dúvidas, tá? Eu também estou aprendendo muito aqui, tá bom? Então, também tirou muitas dúvidas minhas, eu espero também que tenha tirado de vocês, tá? E assim, em relação ao desempenho individual e o desempenho em grupo, seguindo o tema. Como você enxerga a desvalorização em relação ao retorno financeiro e aos olhares dos membros da equipe sobre essa questão? Show de bola. Essa questão a gente também meio que já começou a abordar um pouco logo no início da nossa fala, né? Essa desvalorização a gente vê nitidamente, é algo que de fato acontece, né? Logo quando eu entrei na educação física, que eu comecei na verdade, quando eu comecei a estagiar, que eu tive a percepção da academia, dessa organização, dessas funções, gerente, responsável técnico, algumas têm um coordenador, outras o responsável técnico ele acumula a função. Eu sempre quis ser responsável técnico, e aí quando eu começo a estagiar, eu descubro o que efetivamente faz um responsável técnico e a remuneração do responsável técnico. E mesmo assim, eu queria ter essa experiência, eu queria ter essa vivência, e assim, eu comecei a fazer educação física e me apaixonei pela profissão. E eu tenho muito respeito à profissão, sempre tentei e tento tratar a educação física com o maior respeito possível, porque, antes de mais nada, porque é uma profissão muito bonita, a gente consegue levantar a autoestima de muita gente, a gente consegue evitar doença, prevenir doença, a gente consegue diminuir a utilização de farmacológica de várias patologias, enfim, é uma profissão linda e eu trato com muito respeito. Além de tudo, é a profissão que inclusive, eu vivo da educação física, por meio da educação física, então eu tenho total respeito à minha profissão. E foi sempre nisso que eu pautei a minha vida profissional e, e sempre visando chegar ao cargo, cheguei ao cargo e sabendo de toda a desvalorização e fui pela causa mesmo. E é realmente algo desmotivante, mas a gente também não pode ficar refém dessa situação. A gente precisa agarrar, abraçar a causa e seguir, né? E de fato, a remuneração, ela não, ela, infelizmente, na grande maioria, a gente vai pensar uma rede de academia ou outra, uma academia ou outra que vai valorizar mais o seu funcionário, e a grande maioria, infelizmente, se a gente for trazer a coisa mais para a questão de academia de bairro, aí que a coisa fica complicada mesmo. E com relação à questão dos olhares, né, da equipe, lidar com o público, lidar com pessoas já é algo muito complicado, né? Em todas as áreas, quando se tem uma equipe de trabalho, sempre acontece aquela questão de fulano está ocupando um determinado cargo que talvez ele não tenha o conhecimento ou não preencha os requisitos necessários e tudo mais. Sempre tem essas picuinhas em equipe de empresas. São raras as que não tem, né? Quem não tem, isso é ótimo, mas de um modo geral, isso acontece. Trazendo para o responsável técnico, eu acredito que ele consegue driblar essa situação com a postura, a forma como ele se porta frente à equipe. Antes de mais nada, o responsável técnico ele tem que sim que ter um bom conteúdo técnico. Afinal de contas, a função já diz responsável técnico, então ele tem que ter um conteúdo técnico interessante para que ele possa dialogar com o seu corpo técnico e consiga fazer algumas colocações e algumas correções de algo que não esteja em alinhamento com a política e com a ideologia, a metodologia que está se implementando, né?
ele tem que ter uma postura diferenciada e não se deixar levar por esse tipo de conduta dos outros, né? Outra forma de driblar essa situação é fazer uma liderança propositiva, trazer aquele equipe para si, utilizar bastante de empatia, proporcionar um ambiente tranquilo, um ambiente em que as pessoas se sintam tranquilas, se sintam à vontade para trabalhar e tentar minimizar essa situação. Tentar fazer com que todos estejam unidos naquela causa e sigam todos em alinhamento com o propósito de apresentar um trabalho de qualidade. Eu acho que é basicamente isso. Também vejo dessa forma, tá? Que trazer essa questão do espírito da equipe, né? O líder conseguir engajar a equipe é algo fantástico quando acontece. É difícil fazer essa engrenagem. Como também a questão da desvalorização. Como você mesmo falou, a bonificação que é dada para uma pauta enorme, tá? Que recebemos e que somos cobrados. Exemplo, eu por muitas vezes observava Marcos trabalhar no horário de intervalo dele. Então você vê uma coisa, se ele tem o horário de trabalho, se ele tem direito ao intervalo, que é o horário dele de intervalo, e depois dali ele tem uma vida, deveria o trabalho ser feito no horário que é contratado para trabalhar. Na Vocês não realidade, têm noção do que era fechamento de mês. A gente ter que preencher planilha de audiência de ginástica, audiência de musculação, fazer plano de ação, fechar folha de pagamento, não o cálculo em si, mas ver quantas aulas cada professor ministrou e lidar com essa questão e mandar planejamento de aulão, e, enfim, era algo realmente que a pessoa realmente ficava sobrecarregada, até porque a pessoa não tem só essa função. Um personal trainer que só trabalha em musculação, eu não conheço. A maioria está envolvida como personal, como trabalha na musculação, trabalha em ginástica, enfim. Então, assim, e se você for observar essa gratificação de chorar, de fazer chorar. e outra Mas assim, coisa. Não, não, sim, continua. posso falar. Assim, eu fazia com muito prazer, com muita satisfação, mesmo não tendo esse retorno financeiro. Eu ia pela causa mesmo e gostava da função, gostava, porque realmente o, o, a minha visão, o direcionamento que eu dei à minha carreira, ela fugia um pouco e também muito por conta da desvalorização. E hoje eu sigo apenas como personal, mas é algo realmente gratificante, é gostoso liderar. Só é realmente sufocante às vezes, e outras vezes, por muitas vezes, nós fazemos até funções que não é nossa, tá? Como, por exemplo, um personal também é psicólogo, um personal é confundido às vezes com nutricionista, um personal às vezes é confundido como um médico. Então, assim, você tem a experiência do aluno ligando 3 horas da manhã para você e perguntando se você sabe fazer massagem. Olha, é complicado, é complicado. Até o Alan mandou aqui, ó, na caixinha de perguntas uma coisa interessante. Então quer dizer que o RT ele também tem função de gerente, coordenador, de dono, de, de estagiário. Sim, acumula um pouco de função das outras áreas também, né? Então, é uma brincadeira, mas é basicamente isso mesmo. A gente fazia, eu fiz bastante processo seletivo, já cheguei a fazer alguns trabalhos para gerência mesmo, de plano de ação que era mais voltado à parte da, da gerência propriamente dita, fazer a verificação de equipamento, trabalho externo, de resolver algumas situações, de ir em CREF para solucionar problema, tudo isso. Então, assim, é muita função, é muita coisa mesmo. E essa questão de diferenciação entre coordenador
E RT, na maioria das academias, não existe essa estrutura de RT coordenador, não. Eu vi poucas que têm essa organização. É raro isso acontecer. Muito raro, muito raro. Às vezes você é designado ao cargo e você é sufocado de funções, tá? Inclusive, a função de responsável técnico, no meu ver, ele tem sim que estar na academia, ele tem sim que em alguns momentos estar em sala, até para sentir o público, né? Como tá se dando essa questão de atendimento e tudo mais. Mas eu acredito que ele não deve ficar fixo no horário. Ele precisa estar flutuando, ele precisa fazer as funções técnicas que o cargo ele exige. Então, a pessoa em sala, você não vai conseguir fazer isso. Infelizmente, a maioria das academias, o professor ele está fixo em sala. Então, é um modelo de gestão que não é interessante. É, assim, funciona muito por baixo, né? Poderia dar mais qualidade se de fato observassem a função. E aí, exemplo, se você vê essa função sobrecarregada, imagina a estrutura que faz isso, a academia que faz isso, mas também tem a ocupação do cargo de coordenador. O coordenador fica com esse cargo mais flutuante, vira um pouco de RT ali com a questão de coordenação. Então, realmente fica um pouco. As que tem, né? As que tem, que são raras de fato, tá? Seguinte, nós vamos entrar agora, professor, nas perguntas do público em geral. Então, assim, o público pediu, o público mandou muita pergunta. Obrigado por toda a participação, tá? E nós selecionamos as melhores. É o seguinte, professor. Na visão de seleção de emprego. Eita, essa pergunta é maravilhosa. Na visão de seleção de emprego para uma vaga de estágio, geralmente as academias priorizam 2 homens para contratar uma mulher ou existe de fato a igualdade? Como realmente funciona? Então, antes de responder a pergunta propriamente dita, de fato, queria parabenizar, agradecer as perguntas que chegaram, foi de um nível muito interessante. Ficou até difícil escolher as melhores, mas eu tentei abranger o máximo de temas possíveis, porque algumas meio que se repetiam, tratavam no mesmo tema, e aí a gente vai tentar esclarecer o máximo possível, certo? Com relação a processo seletivo, eu fiz alguns processos seletivos. Eu não sei se tu lembra, Gabriel, mas na época que tu saiu foi um período bem complicado para mim, que eu acabei tendo muitos estagiários entrando e saindo. Às vezes começava a estagiar e conseguia um estágio mais cômodo, às vezes questão de horário não batia, enfim. Ou também outras questões É verdade, administrativas é verdade, é verdade. complicadas. Complicadas. Mas eu fiz alguns processos seletivos e, particularmente falando, eu nunca dei muita predileção à questão de homem e mulher. Na verdade, em alguns momentos até preferi, para dialogar melhor com um certo público, que fossem mulheres. E falando até um pouco da minha prática quanto estagiário, me lembro muito bem que eu tive equipes em que eu era o único homem. Trabalhei com duas mulheres no mesmo horário. E o que acontece às vezes é o seguinte: às vezes, por uma questão de. Algumas academias têm aquela visão ainda da fragilidade da mulher, que, no meu ver, não existe. Isso foi uma lenda que foi criada lá atrás. Graças a Deus, a gente está conseguindo derrubar ela e está ficando para trás mesmo, porque eu trabalhei com mulheres que até, fisicamente falando, você olhava assim e achava que teria dificuldade em ajudar um cara no supino, por exemplo, e a pessoa, às vezes, era muito mais ligada, muito mais antenada do que homens, do que brutamontes. Então, assim, não vejo essa questão de que a mulher é menos capaz, ou muito pelo contrário. Eu acho que é até estratégico ter mulheres na equipe, por uma questão de até das próprias mulheres talvez se sentirem um pouco mais confortáveis com elas mesmas. Mas eu também não tinha essa questão. Eu ia muito mais pela questão técnica, pela questão
da questão comportamental, e aí nas primeiras seleções que eu fiz, eu não tinha muito essa prática, mas depois de ter tido algumas situações, eu comecei a pedir indicações, perdão, de entrar em contato para pedir referência. Por exemplo, vinha uma pessoa fazia entrevista comigo e eu gostava da pessoa, ou até mesmo eu não tinha nem ido para a sala para entrar em teste. Eu entrava em contato com o coordenador de outra academia que já tinha trabalhado para verificar como tinha sido a conduta dele lá. E assim, eu falei da questão comportamental, as pessoas podem pensar que, ah, não, pô, isso aí é balela, isso aí a gente consegue driblar facilmente, mas infelizmente não é não. Eu acredito que a maioria dos problemas que eu tive em sala com estagiário foi questão comportamental. Questão da pessoa que não sabe se portar, questão de até a forma como se relaciona com o público. Então, assim, isso é muito importante, pessoal. A galera que vai entrar para estagiar, presta bastante atenção nisso, porque foi um dos maiores problemas que eu tive. Porque, como eu disse, a questão técnica de trabalho, a gente consegue fazer a pessoa chegar. Você consegue instigar ela para estudar, de repente, para ver que talvez ele esteja dando um direcionamento não tão interessante para aquilo ali, mas a questão comportamental é importante. Então, não vejo, voltando ao cerne da questão, não vejo que existe essa predileção por homem. Mas, como eu falei, né, existem algumas academias ainda que têm essa visão um pouco retrógrada, ou às vezes é uma questão tipo determinado horário, por uma questão de localidade. Tem muito isso, né? A pessoa que mora mais próximo à academia, perdão, a, a, a pessoa que. Mas, como eu falei, né, existem algumas academias. A pessoa que mora mais próxima à academia, talvez ela tenha uma facilidade melhor de estar naquela academia por uma questão mais prática da coisa. Mas, de um modo geral, não percebo por isso. Não entre no mercado tendo isso na cabeça de que vai sofrer algum tipo de discriminação por ser mulher, de forma alguma. Capacite-se que a vaga vai ser sua, pode ter certeza. E um conselho também, que puxando o que o Marco falou, muito interessante, que eu vou dar para quem vai começar a estagiar. Não mintam no currículo, tá? Marcos falou É que verdade. ligava para pedir respaldo. Isso acontece, tá? E prática também de grandes empresas. Então, assim, se eu partia de uma para outra, eles queriam saber como eu fui na anterior. Então, vocês fiquem ligados nisso. Não vou mentir no currículo, não vou colocar experiências que você Acontece demais. Porque assim, normalmente, de um modo geral, nas empresas de um modo geral, você coloca no currículo aquela referência que muitas vezes seu amigo nunca trabalhou com você, tá a referência lá e ninguém nunca liga. Eu ligava e assim, teve pessoa que chegou dizendo que trabalhou em determinada academia, quando na verdade tinha passado por um processo seletivo e ficou em sala um dia. Então, assim, o cara disse, ó, essa pessoa veio aqui, fez o teste, mas não ficou não. Inclusive, eu nem gostei muito dele. Então, assim, é bom a gente ser coerente naquilo que a gente fala no currículo, porque às vezes o cara entra em contato para saber mesmo. e você até pode se prejudicar na visão mesmo profissional, porque isso daí, exemplo, a pessoa que tirou essa dúvida da sua experiência anterior, a pessoa que teve essa experiência anterior não vai te olhar com bons olhos. Se você tinha alguma possível oportunidade, não terá mais. Verdade, com certeza. Então você também tem que olhar para tudo isso. O Alan mandou uma pergunta aqui, tá, professor? Então eu vou. Porque aproveitando o assunto, tá? Mas se você não quiser responder, não tem problema nenhum. O Alan colocou aqui. Professor, aproveitando o assunto, eu queria saber a seguinte questão. Então as empresas, elas olham mais por currículo de fato ou elas também olham a questão do gênero? Então, interessante a pergunta. E o bom é que eu participava, na verdade, eu meio que fazia o processo seletivo, desde de lapidar o currículo até o contato, quem entrava em contato era eu, e às vezes até o fim do processo era eu quem concluía esse processo, isso no meu tempo de RT, né? E eu já cheguei a receber
currículo de pessoas que o currículo era um currículo muito legal, às vezes a pessoa até já até com graduação em outras áreas, currículo bom mesmo, mas o que eu visava principalmente era a questão comportamental e a questão técnica. A princípio, no primeiro momento, o que vai chamar a atenção de cara é o comportamental. Isso é fato. Primeiro eu vou chegar na pessoa, vou me apresentar, primeiro eu vou me locomover na academia e vou falar com as pessoas para depois mostrar o meu trabalho. Ninguém chega mostrando o seu trabalho. Você não chega na pessoa, ó, faz aí um supino e usa um drop set e um rest pause e tudo mais. A gente primeiro tem que ter uma abordagem em sala para poder fazer com que o nosso trabalho ele seja apresentado. Então, isso é fato. A primeira coisa que você vai ser analisado é a questão comportamental. Então, a pergunta está muito na questão do gênero, né? Se mulher, se homem. Então, eu não fazia essa distinção. De fato, não fazia. Certo? E acredito que o que vai ficar mais forte mesmo é a questão do comportamental da pessoa. Eu vou repetir. A questão técnica a gente chega, mas o comportamental, primeiro de tudo, é o que vai determinar se a pessoa vai estar apta a integrar aquele corpo técnico ou não. Perfeito. Então, para o Alan, tá muito bem respondido. É só observar, Alan. O currículo, obviamente, vai ser a primeira impressão. Depois disso, a primeira impressão pessoal e o profissional, como o Marcos está orientando, ele observava muito primeiro o comportamental e a parte técnica é onde você pode chegar, você pode lapidar. Tá bom? Então, está muito bem respondido para você. Até porque, Eduardo, perdão, Gabriel, até porque a gente está formando um profissional. O estagiário, a gente não pode esquecer que ele está em formação. Então, é dever do profissional, do professor, é dever do responsável técnico lapidar aquela joia mesmo. Então, a gente não pode esperar que um estagiário ele chegue pronto. Quando ele chega pronto, é ótimo, que a gente não tem todo esse trabalho, ou o trabalho ele é um pouco mais suavizado. Mas a gente não pode esperar que um estagiário chegue pronto para prescrever treino. A gente não pode nem, inclusive, exigir tanto desse braço que a gente tem dentro da academia, né? Perfeito, perfeito. E assim, só deixando uma visão aqui, quem puder, tá? Quem puder. Se puder começar de baixo e subir os degrauzinhos, eu recomendo, tá? É uma forma maravilhosa de aprendizagem. De forma geral, aquela academia menor vai para uma maior, vai para uma maior, vai para uma maior. Eu posso dizer que eu tenho a melhor carreira do planeta Terra? Não. Pode ser que existam muitos profissionais melhores, excelentes. Estou caminhando para chegar lá. Eu acho que para mim sou muito bom. E o que eu levei de experiência de menor para o maior foi para mim super valoroso e eu repetiria tudo novamente, tá? Então, segue também o conselho, tá? Quem começa já de cima é ótimo, mas também não tem noção do como é lá embaixo. Isso aí. Seguinte, seguindo aqui as perguntas do público. Sim, galera. Em relação à visão administrativa, eita, aquela galerinha que já é da área, aquela galerinha que já quer saber ali o que acontece nos bastidores. Em relação à visão administrativa, as academias só promovem o funcionário à gerência quem é formado em administração? PS, vejo como um produto bem melhor e lucrativo o professor como gerente do que alguém que não entende e também não tem a vivência na área. Faz um passo a passo de como conseguir chegar em cargos de liderança. RT, coordenador, gerente e etc. Perfeito. Com relação à visão dele de que um profissional estando à frente da gerência de uma academia, eu vou concordar. A pessoa que entende do riscado, entende da parte técnica da academia, e aí tendo a competência de um líder, tendo a competência de gerir, com certeza vai ser muito interessante para a academia. E aí, respondendo a pergunta, quando ele fala só promove o profissional
que tenha qualificação, só não, a gente vai ver. A gente vai ver. Alguns casos são raros, mas a gente vai ver algumas pessoas que chegam à gerência da academia sem ter curso de gestão, sem ter curso de administração. Então, o só, não, vamos deixar bem claro. É possível chegar a um cargo de gerência, inclusive conheço algumas pessoas, trabalhei com algumas pessoas, não tinha nem uma especialização de gestão, mas que estavam estudando, estavam imbuídos nessa causa e voltando os olhares para isso aí, e conseguiram chegar à gerência de academia. Inclusive, um dos integrantes da Brasil Atlético, ele é gerente de academia. E acredito que ele tenha chegado a isso antes mesmo de ter concluído qualquer curso de gestão. Né? Com relação ao caminho para chegar ao cargo de líder técnico, coordenador e gerente, né? Antes de mais nada, a gente vai sempre cair naquela questão da postura, né? Ter uma postura diferenciada, se portar como uma pessoa que de fato traça essa caminhada e se especializar, se qualificar. Não é porque eu acabei de dizer que você não precisa essencialmente de ter o curso de administração, o curso de gestão para ser um gestor e para ser um gerente, que eu não vou me especializar para isso. Inclusive, eu diria até que a quantidade de academias que tem em sua gerência pessoas que não têm o curso de educação física, que não são técnicos propriamente dito, é até um pouco de nossa responsabilidade. Somos nós que não preenchemos essas vagas. Porque, mais uma vez, não é porque esse não seja o único caminho de chegar que eu não vou me qualificar. Então eu vejo que as pessoas elas não têm de fato esse interesse. E aí, aqui pese também a questão do que a gente já vem falando, da questão financeira, da compensação financeira. Será que é válido eu ter essa visão de me tornar gerente? Ou é mais jogo eu continuar na minha visão de ser um personal trainer? E aí, as funções que um gerente tem, a responsabilidade que um gerente tem, será que eu estou disposto a assumir esse papel de fato? Então, antes de mais nada, acho que a gente precisa ter um direcionamento de carreira. Tem que pensar, eu quero direcionar minha carreira assim, assim, assim. Não significa necessariamente que a gente vai chegar, fazer tudo aquilo ali e de fato acontecer, mas a gente tem que ter um plano de carreira. Então, antes de mais nada, é direcionar, fazer esse direcionamento e depois se especializar, como na maioria das coisas na vida. Quando a gente se especializa, a gente consegue alcançar as metas que a gente traça, não é isso? Perfeito. Como também, como você falou, se especializar. Para estar ocupando um cargo desse e acompanhando tudo aquilo que deve ser feito no cargo, você tem que ter muita responsabilidade do cargo e, além disso, também você tem que estar sempre estudando, se preparando. Não é simplesmente chegar lá, beleza, galera? Então, assim, para E quem. aí, Gabriel, só para amarrar melhor a questão de traçar um caminho. O caminho, eu acredito que não é muito complexo, não. É você direcionar sua carreira. Você vai fazer sua faculdade, né? E a pergunta ela versa a respeito de um profissional de educação física. Você vai se formar em educação física, certo? E aí você tem a opção de vir de um curso de administração ou não. Você vai fazer um curso de gestão, certo? E aí, dentro da academia, você tem que demonstrar competências que vão ser importantes para você chegar naquele cargo. E aí passa pelaquela questão de postura novamente. Eu quero chegar àquele cargo, e aí eu tenho que fazer por onde chegar àquele cargo. Eu tenho que criar essas estratégias que vão me posicionar, me deixar apto a ocupar aquele cargo, certo? Então esse caminho ele é um pouco subjetivo, mas talvez essa seja a melhor forma. Formar em educação física ou já ter uma outra formação em conjunto, ter as duas graduações, mas eu sinceramente não vejo como algo
relevante, talvez uma especialização seja mais interessante, né? Uma pós-graduação, né? Seja mais interessante, porque na visão da pessoa que fez a pergunta, eu enxergo com muito bons olhos uma pessoa que, primeiro, que tem a técnica, né, que tem a graduação de educação física e consegue acumular, consegue fazer essa especialização em gestão e consegue chegar ao cargo de gerente, que eu acho muito interessante. Então, realmente uma das possibilidades é essa. E com também a especialização, vai trazer mais qualidade, até porque também, como você falou, é um cargo que você tem que ter postura, você tem que ter ali a visão da equipe que você está à frente, que você vai poder orientar de fato a equipe, tá? Então é muito interessante. Quem pediu o passo a passo, teve o passo a passo. Espero que você chegue um dia onde você almeja, né? Para quem perguntou. Muito obrigado, principalmente, pela participação. E é o seguinte, professor. As academias. Eita, eita, essa pergunta é uma pergunta assim, bem particular, tá? E também quem fez, eu lembro, bem particular também. Seguinte, as academias devem receber qualquer aluno ou você acha que deveria recusar quando não se tem estrutura para tal? É legal essa pergunta. Para os meus alunos que estiverem me acompanhando aí, vão identificar essa conversa que é bem recorrente, que eu tenho com eles, né? Eu vivo dizendo a eles que o cenário perfeito, no mundo do Instagram, né? O mundo perfeito, talvez não, com certeza, os planos deveriam ser vendidos com um personal trainer. Eu vejo a função do professor de sala como uma profissão extremamente desafiadora, a função extremamente desafiadora. É muito complicado você estar em sala com um público mais variado possível, cada um com a sua especificidade, com a sua peculiaridade, e você tentar dar atenção a todo esse público. E aí eu estou falando de pessoas que, a princípio, não têm essa necessidade especial, e essa pergunta é muito mais voltada para o público que tem uma necessidade especial. Trabalhei em academias que tinha pessoa com membro amputado, trabalhei em academia com cadeirantes, trabalhei em academia com anãos, essa é bem peculiar, né, Não, Gabriel? é desafiador, é bem É desafiador. extremamente desafiador. Eu acho que a gente tem que abranger o maior público possível, mas fato é, algumas pessoas vão precisar não só de uma atenção maior, como vão precisar que a academia ela esteja adaptada àquela realidade ali, àquela necessidade. Por exemplo, um cadeirante, ele precisa, no mínimo, conseguir entrar na academia. Inclusive, a gente paga uma cadeira na faculdade que é atividades adaptadas, né? E um dos trabalhos que eu lembro muito bem que foi feito foi justamente para analisar a academia para ver a questão de acessibilidade. E a maioria das academias elas não são acessíveis. A maioria das academias não passam cadeirante. Então, como é tripular um cadeirante, você não consegue nem entrar. Então, assim, infelizmente, em alguns casos, a gente não vai conseguir absorver esse público. Então, é até complicado. E é é uma questão muito delicada você uma, recusar uma matrícula. Dizer para o pessoal, eu não vou lhe matricular. A gente teve casos também de idosos, assim, o idoso é um público muito legal de se trabalhar, é um público muito cativante. Assim, é até é um público fácil de lidar. Talvez não seja fácil fazer a prescrição, porque tem algumas nuances. Mas é um público um pouco mais fácil de lidar, porque normalmente é um público mais, como eu posso dizer, é um público mais assíduo, é um público que vai fazer mais questão de fazer o exercício, que às vezes é um momento de socialização dele, enfim. E é um público que precisa de uma atenção maior. E então, tiveram casos, e você vai recordar bem,
de um idoso, é um caso bem específico, portador de câncer e com a mobilidade bem reduzida, que eu ficava assim impressionado. Ele ia e vinha sozinho. Aquele senhor precisava muito de um personal trainer, por exemplo, de um profissional que ficasse ali junto dele. Mas infelizmente a academia ela não tem braço para isso. Então é muito complicado. Mas também é muito complicado dizer para a pessoa assim: eu não vou lhe matricular. Na era do cancelamento, isso é muito difícil a gente fazer. Então é preciso ter muito cuidado e analisar caso a caso. E essa recusa, ela tem que acontecer somente nesses casos. Por exemplo, o exemplo que eu já citei. Um cadeirante não consegue entrar na academia. Como é que eu vou matricular ele? Não dá. Não dá. Não dá. Fica difícil. Né? Até se tiver um personal, pode ser que constranja ele um pouco de estar sendo carregado e etc. Não é Exatamente. rápido. Exatamente. As formas de adaptação também podem chegar a constranger. Então, assim, é realmente sentar, conversar, explicar bem direitinho e mostrar a ele que ali não tem uma estrutura que ele realmente Exatamente. vai poder usufruir, não é? Então, para quem perguntou, tá? Foi selecionado com muito carinho essa pergunta. Eu espero que esteja respondida e tenha sanado suas dúvidas, tá? E é o seguinte, para a gente fechar com chave de ouro, as perguntas do público. O que tanto o público quer saber? Professor, as academias que colocam uniformes para o personal poder da sua aula particular e cobram ao personal por hora como cobram aos alunos, com a visão de igualdade e sempre manter a imagem da academia como superior a tudo e a todos. Você acha correto essa forma de padronização? Vamos lá. Essa pergunta, ela Maravilhosa. faz com chave de ouro. Maravilhosa. Essa pergunta ela precisa ser respondida por partes, né? Eu acho que a ordem, eu vou alterar um pouco a ordem, porque o que a gente vê é mais ou menos assim. A maioria das academias, elas não têm o seu fardamento para o personal. O fardamento é próprio para o corpo da academia, os funcionários da academia. O que acontece mais, o que é mais frequente, é a cobrança da taxa de personal, né? Uma taxa que, no meu ver, ela não deveria existir, porque o personal trainer, ele é tão somente um parceiro da academia. E, infelizmente, nós não somos vistos desta forma. E aí a gente tem estudos que mostra que um aluno que treina com um personal trainer, ele é um aluno que ele é retido automaticamente. E para quem trabalha em academia sabe que a questão de retenção de academia, e quando a gente fala em academia low cost, que é aquelas academias com baixo custo, que tem um público muito grande, quem trabalha com essa filosofia de academia sabe que a retenção é algo muito complicado. A retenção é muito baixa, é muito difícil. Se coloca muito cliente para dentro, mas sai muito cliente também. Então, o aluno que treina com o personal, a retenção dele é feita automática. É o próprio personal que vai reter aquele aluno. Tanto é que os meus alunos, eles falam, vai acabando o contrato deles com a academia, o plano deles, e eles me perguntam: e aí, Marcos? Eu renovo aqui, a gente vai para outra academia, e normalmente o que eu disser é lei, não, a gente vai para tal academia, eles vão, enfim. Então, assim, além dessa questão, o profissional, o personal trainer, naquele momento, ele tá desafogando a sala do empresário. A sala de musculação, naquele momento que o personal está ali, o meu profissional, o profissional de sala, o professor de sala, vai ter uma pessoa a menos para atender. Então, assim, o personal trainer devia ser visto, ser enxergado com melhores olhares pelo empresário, né? E se vai cobrar uma taxa, tudo bem, o estabelecimento é seu, você dita as regras, você dá as normas, e ainda não é lei, mas existem alguns estados que já estão caminhando quanto a isso. Existem alguns estados, salvo engano, aqui de lado, acho que é a Paraíba,
que já tem projeto de lei que está próximo a ser sancionado, um projeto estadual, se eu não me engano, de proibição de taxa de personal. Existem alguns políticos que se mobilizam um pouco quanto a isso, e já tem alguns projetos para proibir esse tipo de taxa. Mas se vai cobrar, vamos ser um pouco empáticos, pessoal. Porque que acontece? Qual o cenário de hoje? Vamos lá. Estou na faculdade, no meu 8º período, e aí me formei. Aí chego para um aluno chega para mim, ó, tô lá com meu CREF bonitinho, tô querendo treinar, vou treinar na academia de seu Ernesto. Aí a academia de seu Ernesto cobra uma taxa de personal. E aí eu não utilizei o nome para... todo mundo sabe de quem eu tô falando, mas eu não quero tá fazendo merchandising para ninguém aqui. E aí a pessoa chega lá, vou lá, todo feliz, todo contente, eu vim dar aula de personal. Tá, vai dar aula de personal, vai ter que pagar uma taxa que é de R$ 500, aí eu tô falando por baixo, R$ 500 mês, e tu tem que comprar o meu uniforme, que é em torno de R$ 200. Ou seja, para começar a trabalhar na academia, para indiretamente prestar um serviço para ele, que indiretamente, querendo ou não, eu estou prestando um serviço para ele, eu tenho que pagar R$ 700. Aí vamos dizer que esse cara, no início de carreira dele, esteja cobrando no plano R$ 600, que não é todo mundo, a gente sabe que não é todo mundo que consegue cobrar esse valor. E aí, as pessoas que estão me ouvindo, pode ser que cobre muito mais do que isso, mas algumas outras pessoas não vão cobrar nem a metade disso. Enfim, a pessoa vai pagar para trabalhar. Então, assim, ter um pouco de empatia e até visar, ter uma visão diferente. Sei lá, cobra a taxa por quantidade de aluno, X aluno, cada aluno você vai pagar, sei lá, R$ 10, R$ 20, e aí no final das contas, talvez ele até, se o cara tiver 10 alunos, ele vai conseguir até ter uma taxa de personal maior daquele cara do que... Mas entende, que é muito mais simples para mim ter pagado de 2 alunos R$ 40 do que de um aluno, ou 10, ou 20, que eu tiver, eu pagar R$ 500. Entende? Então, assim, antes de mais nada, a gente não deveria nem estar falando sobre taxa de personal. Realmente é algo, na minha visão. Já ouvi profissionais versando positivamente sobre essa taxa. Não consegui captar a linha de raciocínio daquela pessoa, mas respeito, né, a opinião dela. Mas se vai cobrar, tem que ter um pouco de empatia. E aproveitar para falar que muitas vezes a gente paga essa taxa de personal e não tem nenhuma contrapartida. Mas quando eu estou falando de nenhuma contrapartida, é nenhuma contrapartida mesmo. Nenhum. Inclusive, esse ano, na verdade, desde da reabertura das academias, eu presenciei cenas assim, lamentáveis de ter que ver colega de profissão esperar aluno lá de fora no sol, e não poder entrar na academia. As academias não têm um local destinado ao profissional para que espere seus alunos. E agora, aí as pessoas podem falar, não, mas agora na pandemia tem a questão do distanciamento. Mas assim, quando a gente tem boa vontade, né, a gente consegue encontrar meios, né, artifícios que agregam e que pode fazer com que a gente chegue numa situação boa, né? Por exemplo, a gente não tem um lugar, se você quiser fazer uma refeição, às vezes a gente sai muito cedo de casa e passa o dia todo na rua, não tem um lugar, por exemplo, onde esquentar uma comida. Muita gente leva a comida no carro, come fria mesmo. Isso quem tem um carro. Quando não, a pessoa tem que sair e voltar para dar aula, por exemplo, uma aula de 6, outra aula de 9 horas, e aí o tempo, 2 horas, a pessoa não tem o que fazer, tem que voltar para casa, não tem um local destinado para aquele profissional. E aí, aqui pese também, o empresário pode pensar que determinadas academias, de fato, têm uma quantidade de personal muito grande, tem academia com 50 personagens, e pode pensar, não, mas ia criar uma aglomeração, mas a gente sabe que não. Não é todo mundo que vai utilizar das dependências, até porque às vezes o cara dá uma aula aqui, já sai, vai para outra academia. Enfim, então, essa é a primeira parte, né, falando da taxa de personal e falando dessa questão da forma como, da visão
do empresário para com o personal trainer, que deveria ter um olhar mais generoso e de parceria mesmo. Nós somos parceiros, eu não tenho como enxergar de outra forma. Somos grandes parceiros da academia, nós fazemos muito mais por eles do que eles fazem por nós. Infelizmente, eles não conseguem enxergar isso. E é bem por aí. Com relação à camisa, né? É uma coisa que tá mais forte agora no pós-pandemia. Antigamente era uma rede ou outra de academias que utilizava desse proceder, né? E agora eu estou vendo muito mais academias implementando as camisas, né? O que acontece é o seguinte: algumas academias elas estão determinando um uniforme. Normalmente é mais a camisa. Existem outras que é também bermuda ou calça, mas a maioria das academias é a camisa do personal. E aí normalmente a maioria das academias a gente assina um contrato com a academia. E aí lá na academia a gente assina esse contrato, onde nesse quesito específico da camisa a gente não pode, por exemplo, colocar nossa marca, né? Nossa marca na academia, na camisa, e a gente tem que utilizar aquela camisa. Isso passa mais uma vez pela questão de o estabelecimento é meu e eu dito as normas. Mas imagine você, se cada academia pede para que o profissional utilize a sua camisa, né? Imagine só, hoje eu dou aula em 7 academias. Imagine eu saindo de casa com 7 camisas na Impossível. e trocar para cada academia que eu dou aula, eu trocar a camisa. Assim, eu particularmente eu dou aula só em uma rede, eu dou aula em 4 academias. Então seria uma só para as 4. Mas e as outras? Imagine só, tá trocando de camisa, trocando de camisa, trocando de camisa. E a gente também não tem a oportunidade de causar aquela identificação. Essa questão da camisa eu até enxergo com um olhar melhor. Eu acho, inclusive, que toda academia deveria pedir para que o personal tivesse a identificação na sua camisa personal trainer. Não necessariamente ser uma camisa para cada academia. Eu dou aula em academias que só pedem que a gente tenha na camisa o nome personal trainer, mas não necessariamente não existe, na verdade, não existe a camisa da academia. É só o nome personal trainer. Eu acho assim isso positivo. Eu acho que, inclusive, toda academia deveria ter, até porque causa uma identificação, um aluno que está ali de lado, ele consegue identificar que aquele cara ele está trabalhando e ele está orientando ali porque ele é um personal trainer. E isso é interessante, né? Saber quem ali é funcionário, quem é personal, enfim, eu acho isso interessante. Mas a questão de cada academia adotar o seu fardamento, sem contar que, assim, uma das redes, né, que implementou isso agora lançou a camisa a preço de R$ 50 e com a prerrogativa de que era um valor simbólico. Eu estou até hoje tentando entender como que é simbólico R$ 50. E lançou a segunda camisa já valor de R$ 60. Então, eu não consigo entender como simbólico R$ 50, mas tudo bem, né? Pronto. Se cobra uma taxa, eu acho que no mínimo poderiam dar a camisa. O mínimo, né? É, Como se a gente também falar em seria, cobrança de taxa, talvez sim. seria uma alternativa interessante. Como também a gente vê aí que muita academia assim, não enxerga que, como você falou, o profissional está ali em sala, ele está desafogando um pouco o professor de sala, como também, muitas vezes, a academia consegue permanecer aquele aluno ou aquela família que entrou por conta do personal, por conta do professor, entendeu? Porque ele elogia muito a estrutura, ele faz com que o aluno sinta ali aquele ambiente muito confortável. Por muitas vezes é isso. Então, realmente, eu vejo que as academias também têm não enxergam bem, tá? O personal que vem ali e colabora. Ele fala muito bem do espaço, ele posta em suas redes sociais o espaço, ele mostra a estrutura, ele consegue trazer, às vezes, aluno que ele tem em algum local para aquele local. Então,
deveria existir uma certa valorização em cima de tudo isso. É como eu falei, né? Ter um olhar de parceiro, né? De entender que nós somos parceiros dele. Nós vendemos a marca dele e não os cobramos por isso. Inclusive, tem vários alunos que a gente com os alunos e muitos não sabem, ficam espantados quando a gente revela o valor de algumas redes que algumas redes praticam, ficam ainda mais abismados. E o que eu escuto muito deles é, muito pelo contrário, eles deviam dar comissão a vocês pelo plano que vocês fecham, né? Quem Então é dera, isso. quem dera, quem dera. E assim, galera, é, além de tudo, esperamos que vocês tenham gostado demais do conteúdo. É o seguinte, algumas novidades, tá? Nós teremos também uma apresentadora, sim. Vocês pediram demais. Tira esse megera apresentador daí. O megera apresentador vai sair em algumas ocasiões, porque nós também teremos a professora Camila Vieira apresentando também o Brasil Atlético Podcast. Nós temos aqui o CEO, tá, da Brasil Atlético. Marcos cuida do projeto muito bem, tá? Como também ele faz toda a parte de organização estrutural, enfim, várias questões, várias pautas, e vocês estão vendo mais qualidade, cada vez mais qualidade, parte também de toda a equipe, tá? Muito obrigado por acompanharem tudo. E agora é o seguinte, Marcos, nós deixamos aí a palavra final ao convidado para poder falar um pouco do seu trabalho e fazer com que a galera conheça um pouco mais do seu trabalho. Então fique à vontade, a palavra é sua. Perfeito, Gabriel. Então, a gente falou muito sobre a temática central do que a gente está abordando, né? Responsabilidade técnica e tudo mais. E eu queria falar um pouco sobre o projeto Brasil Atlético, né? Eu fui integrado recentemente. Foi um convite que eu me senti muito honrado em receber. Trabalhei com o Gabriel em sala, ele foi meu estagiário, e a gente editou uma dupla muito legal. Me lembro muito bem, um dia memorável. Feriado, não lembro exatamente qual feriado. A academia abriu em horário reduzido, no horário de 9 a 1 da tarde. Teve um aulão no dia, minha gente. Aulão de Era por dança, baixo 100 pessoas, por baixo 100 pai, pessoas. A academia não tinha sido ampliada ainda e, meu Deus do céu, lá em cima tinha uma penca de gente, lá embaixo tinha uma penca de gente. a Nunca vi tanta gente academia naquela academia. A academia tinha acabado de colocar a nova função que era fazer a pauta, fazer a contagem de todos os alunos. Meus Na amigos, verdade, essa função já existia, mas a gente estava mais olhando com olhares mais rígidos para essa questão. E foi impossível fazer contagem aquele dia. Foi mais bateu de mais 100 de 100. fácil. Não tinha, Não, era impossível, era impossível. bateu mais de 100. Foi incrível aquele dia, velho. Foi memorável. Eu nunca vou esquecer Então, aquele dia. assim, me sinto Sensacional. lisonjeado em ter sido convidado para o projeto que eu acredito muito, né? A gente vai tentar fugir um pouco do padrão do que se tem hoje de podcast, e a gente não quer ficar engessado a uma coisa só. A gente está trazendo a Camila agora para assumir alguns programas. Vem muita pauta interessante, muita gente de peso, uma galera da Dá um educação física spoiler. Dá um que spoiler pra galera. Dá um posso, spoiler, viu? Pô, assim, posso. só uma pincelada, alguns. Tem muitos, mas só O alguns. homem me respondeu, doutor Ricardo Farache, meu Deus do céu, o homem vai estar com a gente. O que é isso, cara? Doutor Ricardo E Parache. tem muita gente de peso da educação física que vem por aí. Fica atento, segue a gente aqui no Instagram, segue a gente, se inscreve lá no canal do YouTube, ajuda a gente a crescer, porque a gente crescendo, a gente vai ter um programa de cada vez mais, com mais qualidade, e a gente vai conseguir tratar a educação física com o devido respeito, com o devido amor, né? Com a consideração que ela merece ser tratada. Falando a meu respeito, as minhas funções como responsável técnico, professor de sala, eu não exerço mais. Me desliguei já faz mais de 2 anos, que eu atuei como professor de sala foi em 2019. Hoje atuo apenas, atuo só como personal trainer, palestrante. Esse ano participei de algumas palestras. E me segue aí para acompanhar meus trabalhos. Faço trabalho de consultoria online,
avaliação física. Então me segue aí para acompanhar o meu trabalho, beleza? Para a para os estudantes que estão nos acompanhando, eu deixo essa palavra de respeito à educação física, trata ela com respeito, com carinho, se profissionaliza, se instrui e vamos projetar, vamos proporcionar uma educação física forte e promover saúde para todo mundo, beleza? Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pelo convite, como participante, como integrante ou membro da equipe, e boa tarde, muito sucesso aí para nós. Valeu. Irmão, muito obrigado, de verdade. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por tirar a dúvida da galera. A galera participou, a galera quis tirar dúvida. Obrigado de verdade pela sua participação, por tudo. A galera aqui mandando, ó, o professor Davi Neto mandou aqui. Gostaria de parabenizar a iniciativa do projeto. A galera tá gostando, obrigado, acompanha. Valeu, Davi. Tamo juntão aí, parceiro. Tamo juntão, mano. Acompanha aí nas nossas plataformas digitais. Qualquer dúvida, tá ali o link na bio do Insta, como também todas as informações do professor estará na descrição. Vocês não vão perder de ficar ligado nesse, vocês vão ficar surpresos com o nível da discussão que a gente vai trazer para vocês. Então, não percam. Galera, é o seguinte, foi mais uma edição do Brasil Atlético Podcast. Obrigado a todos que participaram. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez por ter participado. Vem muitas novidades por aí. E aguardem. Vem muitas novidades por aí. Obrigado a todo mundo. Ainda para esse ano, e o ano que vem vai ser pipoco, pessoal. O ano que vem é decolar. O ano que vem é decolar. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso aí. Sigam aí as redes sociais e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, obrigado, galera. Tamo juntão. Valeu.